pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2021. Mais um ano aí começando e eu queria falar um pouquinho com vocês, aproveitando, né, que a gente está fechando ciclos, começando outros, para falar sobre recomeço. Começar de novo. Quantas vezes Deus nos pede para recomeçar coisas que a gente ou abandonou porque a gente não conseguiu levar adiante, a gente desistiu no meio do caminho, ou porque a gente falhou. Enfim, são tantas coisas que podem acontecer, né, pra gente abandonar projetos, mas de vez em quando Deus intervém e faz a gente tentar de novo coisas que a gente já tinha tentado antes e que a gente agora já não tá mais fazendo. E todas as vezes quando Deus me coloca numa situação dessa, de eu ter que fazer algo que eu já fiz, mas não estou mais fazendo, eu lembro daquela passagem de Pedro, em que Pedro, né, com seus amigos, passa a noite inteira tentando pescar, não pega nada. E aí no outro dia, quando Pedro já estava lavando as redes dele, Jesus entra no barco. E Jesus usa o barco de Pedro para poder pregar para a multidão. E em determinado momento, quando Jesus despede a multidão, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, vamos para onde as águas são mais profundas, porque eu quero levar você para pescar. E eu gosto de Pedro porque o Pedro, ele é muito eu na vida, sabe? Eu acho que é muito a nossa reação quando Deus nos chama a recomeçar as coisas. Primeiramente, jogar sobre Jesus todas as nossas impossibilidades, o que não tem nada a ver a gente fazer aquilo, e a gente fala: ai, Jesus, deixa eu te falar, já tentei a noite inteira, mas não pesquei nada. Eu sou um fracasso em fazer isso. Todas as vezes que eu comecei, eu parei no meio do caminho. Já comecei e parei tantas vezes. Todas as vezes que eu tentei, eu falhei. Eu já fiz isso antes e eu passei a noite inteira pescando e eu não peguei um peixe. Mas o que eu gosto de Pedro é que ao mesmo tempo em que ele fala a realidade daquilo que ele está vivendo, que é eu não peguei nenhum peixe, ele também tem fé para falar: Jesus, eu passei a noite inteira tentando, mas porque o Senhor que está falando, eu vou tentar de novo. Eu vou jogar as redes mais uma vez. E quantas vezes Deus nos dá esse comando? Jogue as suas redes mais uma vez. Vai para onde as águas são mais profundas. Vem aqui juntinho comigo dentro do barco. Dessa vez vai ser diferente. Joga a sua rede, tenta de novo, mas agora tenta do jeito certo, em águas profundas e comigo no barco. E outra passagem que eu também gosto muito e também tem a ver com Pedro é aquela que fala sobre Jesus ter andado sobre as águas. Tá de noite, Jesus vai para um monte orar e ele fala para os discípulos irem indo na frente. Então, quando Jesus acaba de orar, o barco já tá longe da praia. Então, Jesus vai caminhando sobre as águas em direção ao barco. De noite, quando os discípulos veem aquele homem, imaginamos nós de branco, sempre imagino Jesus de branco, você também imagina, né? Pode falar. Caminhando sobre a água, o que ele vai achar? Ele vai achar que, ó, Jesus iluminado, eles acham que socorro, né? A loura do banheiro. Mas não era a loura do banheiro, era Jesus mesmo no caso. E é doido porque na nossa vida também, muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar quando é um problema e quando é Jesus, porque muitas oportunidades que Jesus nos dá vem meio que embalada num embrulho meio estranho, assim, que parece que o negócio é ruim, mas no final das contas é a vontade de Deus pra nossa vida. A gente fica meio assustado e nem era pra gente ficar assustado, porque na verdade era um presente de Deus pra gente. Mas enfim, era Jesus ali caminhando sobre as águas e Jesus fala: coragem, não tenham medo, sou eu. E às vezes Jesus está falando isso pra você aí também. Você tá olhando pra uma situação, achando que é fantasma, e Jesus está falando pra você: ei, coragem, não tenha medo, sou eu. E aí que Pedro fala a famosa frase: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo aí por sobre as águas. Ninguém pode dizer que Pedro não era ousado, né, gente? Se eu tô de noite, no mar, com as ondas batendo, eu ia falar: Deus, acalma a tempestade aí, faz um favor, obrigada. Pedro fala: me faz andar também sobre as águas para eu poder ir te encontrar. E aí, minha gente, acontece. Jesus libera a palavra e ele diz: vem. E aí quando Jesus diz vem, Pedro já não tá mais andando sobre água nenhuma, não é sobre o mar. Pedro anda sobre a palavra liberada de Jesus.
Ele é o verbo, ele é a palavra. O universo foi criado com base na palavra liberada de Deus. E essa palavra que sustentou Pedro e essa palavra que sustenta a gente também. Jesus libera a palavra, vem, e Pedro começa a andar sobre essa palavra. Ele sai do barco, ele vai ao encontro de Jesus e ele caminha sobre as águas. E é claro que você pode virar para mim e falar assim: "Oh, meu amor, você lembra, mas Pedro deu uma afundada." Mas por que Pedro afundou? Porque ele mudou o foco dele. Ele sai do barco, caminhando sobre a palavra, olhando para Jesus, focando em Jesus. O problema é que no meio do caminho, ele começa a perceber que as ondas estão batendo. E aí ele desvia o olhar de Jesus, que está aqui, e começa a olhar para as ondas batendo. E aí ele começa a pensar: uau, essa onda é grande. Nossa, mas que tempestade. Meu Deus, isso pode me afogar. Quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o que está em volta dele, ele sente medo e aí sim ele afunda. Mas o que traz tranquilidade para o meu coração é que, eu não sei se você percebeu, mas Pedro não se afogou. Quando Pedro começa a afundar, ele clama por Jesus. Ele diz: Jesus, socorro! E não é que ele estava lá se afogando, se debatendo, e aí ele grita, e aí ele vai, e ele tenta nadar até Jesus e não consegue. Não. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que ele clamou, Jesus, socorro! E prontamente Jesus estendeu a mão para Pedro e trouxe ele de volta para cima. E isso me dá uma segurança enorme, porque eu sei que para aquilo que Deus me chamou para fazer, se eu me desviar para a direita ou para a esquerda, eu vou ouvir uma voz, como diz Salmos: ei filha, esse é o caminho, ande por ele. Jesus não vai esperar eu me afogar, tomar caldo, me destruir. Não, eu vou ter a garantia de Jesus me trazendo de volta para respirar quando eu clamar por ele. A distância que Jesus está de mim é a distância de um clamor. E algo que eu quero que você reflita essa semana é que Pedro não voltou para aquele barco afogado. Pedro voltou para o barco caminhando com Jesus. Ele saiu do barco caminhando e ele voltou para o barco caminhando. Pode ter tido acidente no meio do caminho, mas ele clamou por Jesus e Jesus o socorreu prontamente. Jesus sustentou ele na palavra. Da mesma forma, é comigo e com você. Se Deus está te chamando para recomeçar um projeto, agora em águas mais profundas, agora com ele no comando, não tenha medo, porque ele vai garantir que você volte para o barco, que você conclua tudo caminhando e não afogado, e não derrotado, e não oprimido. No final dessa história, 11 discípulos puderam dizer que viram Jesus andando sobre as águas. E isso é maravilhoso. Mas somente um discípulo pôde dizer: eu andei sobre as águas com Jesus. E pode crer, isso é muito mais maravilhoso. Que no ano de 2021, eu e você possamos andar sobre as águas com Jesus. Que a gente não fique só de espectador dos milagres dos outros, mas que a gente possa viver os nossos próprios milagres com o Senhor. É isso que eu desejo de todo o coração para todos vocês que fazem parte dessa família aqui do YouTube. Porque apesar de todas as dificuldades, nós podemos andar acima de todas elas, na altura das palavras liberadas do Senhor a meu e a seu respeito. Gente, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Não deixa de deixar o seu like aqui, comentar o que você achou dessa mensagem. Você em 2021 tem alguma coisa pra você recomeçar? Conta pra mim aqui nos comentários. Não deixa de me adicionar lá no Instagram também, ElisaMDA, porque lá a gente troca ideia com mais facilidade. E aperta o sininho, minha gente, aperta o sininho, que aí quando eu publicar os vídeos novos, você vai receber uma notificação aí na sua casa. Um beijo e fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau!